E o assunto do momento, infelizmente, é a mineração na Serra do Curral. Apesar das irregularidades no processo de licenciamento ambiental, como apontei no último vídeo. Vídeo esse que não tinha somente os contrapontos acerca da regularidade do processo de licenciamento. Tinha também os contrapontos acerca dos impactos que o empreendimento irá gerar na região. No entanto, decidi dividir o vídeo em dois, tanto para concentrar em um vídeo os contrapontos das irregularidades e em outro os contrapontos acerca dos impactos, como também para ver se eu consigo falar e falo de todos ou quem sabe da maioria dos impactos. E também, claro, para poder fazer uma contextualização da área em questão, fazer uma caracterização da área em que se pretende instalar a mineração. E para fazer essa contextualização e para fazer os contrapontos, eu irei agora para o computador para gravar a tela e fazendo as apresentações para você com a tela do computador sendo gravada. É isso aí. Vamos agora para a parte da contextualização. Pois bem, então, vamos agora à contextualização da área que se pretende instalar o projeto CMT, Complexo Minerário Taquaril. Sendo que essa contextualização ela irá ocorrer em duas partes. A primeira parte é uma contextualização mesmo, né? Um histórico da Serra do Curral, onde irei apresentar a importância da Serra para Belo Horizonte em termos históricos, né? A importância histórica da Serra para Belo Horizonte. E a segunda parte, eu irei apresentar uma caracterização da mesma, onde irei falar os aspectos físicos e biológicos da Serra. Então, indo agora para essa contextualização. A Serra do Curral, ela assumiu um importante papel na elaboração do projeto de Belo Horizonte, uma vez que a mesma foi responsável, em parte, pelo planejamento espacial de Belo Horizonte, pois foi considerada como uma barreira natural de proteção contra os ventos frios do sul e os quentes do norte. Mas antes mesmo dela desempenhar esse papel de destaque no projeto da nova capital, a Serra do Curral atuava como um marco geográfico para delimitar as principais fontes de abastecimento das áreas auríferas. As terras onde hoje é parte de Belo Horizonte, no passado pertenceu a um bandeirantes que se encantou com a beleza da Serra do Curral. E não é para menos, né, gente? Olha só essa imagem aqui. Porque esses slides aqui são umas fotos que eu fiz da serra, para enquanto eu vou explicando, falando, posso ir mostrando para vocês. E aí, olha só essa imagem aqui, essa beleza. É impossível não se encantar com ela, né? Então, esse bandeirante ele se encantou com a beleza da serra e resolveu se apossar das terras da região. E fundou nas encostas da Serra das Congonhas, que é um alinhamento serrano pertencente à Serra do Curral, a fazenda do Cercado. Então, esse bandeirante, ele funda a fazenda do Cercado, do Cercado, eu tô com cerrado na cabeça, gente, perdão. Então, recapitulando aqui, esse bandeirante, ele funda na encosta da Serra das Congonhas, que, como eu falei, é um alinhamento serrano pertencente à Serra do Curral. Então, nessa encosta, ele funda a Fazenda do Cercado, que se estendia justamente do pé da Serra das Congonhas até Lagoinha, estrada que ia para os currais da Bahia. Essa Fazenda do Cercado era dedicada à lavoura e à criação de gado e acabou prosperando. E o seu progresso atraiu moradores para a região. E esses moradores formaram ali um povoado, um arraial, que ficou conhecido como Curral del Rei. E aqui nós temos uma imagem desse arraial, né, da origem. Aqui mostra as primeiras casas, as primeiras construções desse arraial, tá? Que é o Curral del Rei, que ficou conhecido assim em 1707. Né? Então, o povoado ou arraial Curral del Rei ficou conhecido por esse nome em 1707 devido ao cercado ou curral ali existente, que era formado pelas encostas e conformações rochosas próximo da Serra das Congonhas. E esse arraial
esse povoado, ele acabou virando ponto de parada dos viajantes. Então, todos os viajantes, né, bandeirantes, aventureiros, etc., etc., sempre paravam aqui no Arraial Curral del Rei por um tempo antes de seguir viagem, né, para descansar, para abastecer, depois prosseguiam viagem. Diante disso, no centro da capital, corrigindo, da capital não, né, do Arraial, então, dessa forma, no centro do Arraial, foi erguido pelos devotos uma capela dedicada a Nossa Senhora da Boa Viagem, que é nesta imagem, é o que nós vemos. Aqui está a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, que foi erguida pelos devotos, bem no centro do Arraial. E foi erguida essa capela devido às características da região, que era uma região o quê? Que era uma região de onde partiam diariamente bandeirantes, aventureiros dela. Ou seja, como eu falei, era uma região que era ponto de parada. Então, como era um ponto de parada de viajantes, então diariamente tinha gente chegando e partindo. Por isso, devido a essa característica, os devotos construíram a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, que atualmente é a padroeira de Belo Horizonte. Segundo documentos oficiais, os primeiros registros de atividade minerária na Serra do Curral data de 1726 e a partir de 1820 começa o estímulo da entrada de capital estrangeiro na exploração do ouro. O nome Serra do Curral, para designar o alinhamento serrano entre o Curral del Rei e Congonhas do Sabará, que é onde hoje é Nova Lima, ele aparece em 1862 em uma carta e em um mapa publicados na Alemanha. E em 1890 tem-se o início de estudos para a instalação da nova capital do estado, com a comissão chefiada pelo engenheiro Arão Reis, fazendo estudos minuciosos sobre aspectos biofísicos do maciço para nortear o projeto. Então, Arão Reis fez estudos sobre a serra na hora de elaborar o projeto de construção da capital. E foi isso que fez a serra ter um papel de destaque no projeto da construção da nova capital do estado. Então, como pode ser visto pelo que foi descrito aqui, a Serra do Curral desempenhou um papel importante na fundação da cidade de Belo Horizonte, fazendo parte, portanto, de sua história. Não é à toa, inclusive, que ela está estampada através do Pico Belo Horizonte na bandeira e no brasão do município. No entanto, devido aos impactos sofridos pela serra, especialmente os oriundos da mineração, em 1960, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, realizou o tombamento da serra, decretando o tombamento do conjunto paisagístico da Serra do Curral, a fim de garantir a proteção da mesma contra eventuais danos, principalmente os oriundos da exploração minerária, que já vinha acontecendo, segundo documentos oficiais, desde 1726. Né? No entanto, na década de 70, a exploração do minério de ferro na Serra do Curral passou a ser realizada no município de Nova Lima, promovendo a descaracterização significativa da serra, apesar do tombamento federal. As atividades de mineração elas se estenderam até a região do Barreiro, e nesse processo, vários cursos de água e nascentes da vertente sul da bacia do Ribeirão Arrudas foram comprometidos. A degradação ambiental e paisagística da Serra do Curral se intensificou em consequência do crescimento urbano a partir de meados da década de 80 e início da década de 90. E em função também da atividade minerária que não deixou de existir, né? Não parou, continuou ali e expandindo. Sendo assim, o entendimento do reconhecimento do valor simbólico, histórico e cultural de marco da cidade e uma tentativa de impedir mais danos à serra, em 4 de abril de 1991, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, o CDP-CM, deliberou pelo tombamento da Serra do Curral, reconhecendo sua importância enquanto monumento cultural, histórico e natural de Belo Horizonte. A área tombada, com aproximadamente 31.808.961 metros quadrados, corresponde a cerca de 10% da área total do município, devido à sua importância.
A Serra do Curral, ela tem uma importância histórica e cultural imprescindível para Belo Horizonte. Como eu até falei aqui, não é à toa que ela está representada pelo Pico de Belo Horizonte no brasão e na bandeira. Então, promover uma descaracterização desse símbolo é promover uma descaracterização da história, né? Então, vamos agora para a descrição dos aspectos físicos, né, e biológicos. E vamos passar agora para a segunda parte da contextualização, que é a parte da caracterização da área. Vamos lá. A Serra do Curral, ela é um maciço monoclinal ou homonoclinal, ou seja, ela é formada por uma sequência de rochas sedimentares que possuem a mesma inclinação e a mesma direção, e em que as rochas mais jovens são aquelas que se encontram no topo, enquanto que as rochas mais antigas são aquelas que estão em camadas inferiores. No entanto, na Serra do Curral, há uma inversão das camadas de rocha. Então, com isso, hoje a gente observa as rochas mais antigas sobrepostas às rochas mais jovens. E isso é uma prova de que o local passou por diferentes eventos tectônicos há cerca de 2,2 bilhões de anos atrás, o que faz da Serra do Curral uma testemunha histórica de toda a nossa evolução. Ela faz parte do maciço da Serra do Espinhaço, cujo eixo se orienta em linhas gerais de nordeste para sudoeste. Compõe a borda setentrional do quadrilátero ferrífero, sendo parte da sequência metasedimentar do supergrupo Minas, os grupos Caraça, Itabira, Piracicaba. Essas unidades, elas apresentam inversão estratigráfica ocasionada pela tectônica, o que caracteriza uma diversidade morfológica e litoestrutural, e isso confere à serra uma formação geológica diversificada, compostas por afloramento de dolomito, rochas quartzíticas, itabirito, magnetita, filitos e hematita. Rica em minério de ferro, que está presente nos diversos tipos rochosos, o solo da serra ele apresenta um tom avermelhado ou amarelado, né, meio amarelado, devido à presença do ferro. E em meio a ele surge um tipo de campo rupestre ferruginoso, que é conhecido como canga. No geral, os solos da serra eles são delgados e toda a área é classificada e considerada como uma área de dinâmica instável. Inclusive, o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, afirma que a vertente norte da serra possui feições aplainadas e que estas foram moldadas por erosão diferencial devido à menor resistência das litologias, o filito e o dolomito, ao intemperismo químico, pois é sabido que filito e dolomito apresentam menor resistência ao intemperismo químico. As variações altimétricas da serra, elas estão variando entre 1.100 e 1.400 metros. E a serra apresenta um relevo acidentado, que é caracterizado como hogback extenso, isto é uma cadeia de encostas escarpadas, ou uma ondulação em linhas de cume, ou uma série de colinas com uma cumieira geralmente estreita, com encostas íngremes, nas quais destacam-se cristas de até 1.400 metros, de altitude, né, e que tem declividades superiores a 50 graus. É possível também a gente observar alguns morros alongados nos topos, com topos aplainados ou suavemente arredondados. E isso se projeta a partir da Serra do Curral, no sentido norte. Então, no sentido norte da serra, a gente pode observar morros alongados com topos aplainados, tá? Ou suavemente arredondados, correto? E com feições transicionais em forma de esporão, né, de esporões, sendo que esses esporões apresentam desnivelamento em torno de 100 metros e a declividade varia entre 20 a 30 graus. Na vertente norte da serra também nasce grande parte dos córregos que banham a capital, né, Belo Horizonte, e parte da região metropolitana. Inclusive, os afluentes da margem direita do Ribeirão Arrudas têm as suas nascentes na Serra do Curral. E a mesma, ela desempenha um papel importante na permeabilização do solo e na retenção da água das chuvas, uma vez que ela atua como âncora para os maiores volumes registrados. E assim ela evita enchente,
né, por favorecer a precipitação e a infiltração, já que ela atua como essa âncora. Ela também abriga várias cavidades de relevância que contam com espécies ainda não catalogadas, certo? Nascentes que correm para o Rio das Velhas, ela contribui ainda para a melhoria da qualidade de vida da população, né, dos moradores, para a melhoria do clima, ao mesmo tempo que promove um aumento na qualidade ambiental urbana e valorização das propriedades do entorno. A grande diversidade hidrológica, pedológica, topográfica, geológica e geomorfológica que a serra possui confere a ela uma grande riqueza de flora, que tem sua vegetação de transição entre os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica. Tem que fazer uma ressalva aqui, que a Mata Atlântica, gente, se encontra bastante degradada já na área da serra, tá bom? A cobertura vegetal da serra ela é composta por um mosaico de fitofisionomias do Cerrado, onde a gente vai observar áreas florestais de matas ciliares e de matas de galerias, além de áreas abertas como os campos limpos, campo sujo, campo cerrado e ainda áreas intermediárias como o Cerradão e Cerrado Estrito Senso, além, é claro, dos campos rupestres, né, que ocorrem nas áreas rochosas da crista da serra. Agora, falando da Mata Atlântica, né, porque ela tem ainda a Mata Atlântica, é bem pouca e se encontra bem degradada, mas ainda tem Mata Atlântica na serra. E a Mata Atlântica ela se encontra mais expressiva nas áreas adjacentes, como o Parque das Mangabeiras e na Mata do Jambreiro. Tá? E esses dois locais, eles constituem um importante corredor ecológico de uma vegetação ainda preservada, sendo que a Mata do Jambreiro e o Parque das Mangabeiras não são as únicas unidades de conservação que existem na área. Existem outras unidades, tá, de proteção, tais como a unidade de conservação da Mata da Semig, que fica em Sabará, a Mata do Baleia e o Parque Serra do Curral. No que diz respeito à fauna, a serra se tornou morada de várias espécies, inclusive algumas estão em ameaça de extinção, tais como a jaguatirica e o lobo-guará. Além, é claro, de abrigar também espécies endêmicas, ou seja, abriga espécies que são encontradas somente na serra, devido às suas características, tá? Sendo que a vegetação e a fauna de transição da Mata Atlântica para o Cerrado, juntamente com os sistemas geológicos ali existentes, confere grande potencial para a prestação de serviços ecossistêmicos, né? Confere à serra um grande potencial para a prestação de serviços ecossistêmicos, tanto em termos de biodiversidade, como em termos de produção de água, tá certo? Então, a serra ela tem uma importância, uma relevância ambiental, né, socioambiental muito grande, como estamos vendo, e continuaremos, né, a ver aqui, né? Agora eu vou falar da flora. A flora da serra também é bastante diversificada em virtude da transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, conforme mencionado, o que lhe garante também a existência de espécies endêmicas. Então, nós temos ali na serra espécies endêmicas não somente da fauna, mas também da flora. A serra ainda abriga diversos aquíferos. Temos na vertente norte da serra aquíferos quartzíticos, como o aquífero Cercadinho, aquíferos em formações ferríferas, como o aquífero Cauê, principal aquífero da região, com grande número de nascentes e poços tubulares com vazões, em geral, acima dos 100 metros cúbicos por hora, e apontado pela Copasa como garantia de abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana, caso uma das barragens de rejeitos localizada no Alto Velhas, acima da captação de água Bela Fama da Copasa, que abastece a maior parte de Belo Horizonte e região metropolitana, venha se romper por se encontrar em nível de segurança crítico. Então, se alguma dessas barragens que estão acima da captação de água de Bela Fama da Copasa, ali no Alto Velhas, se alguma delas que está em nível de segurança crítico, né, em estado iminente de rompimento, caso uma delas venha se romper, o aquífero Cauê é apontado pela Copasa como a garantia de abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana. E o aquífero Cauê, além de ser a segurança hídrica da capital e região metropolitana, segundo aponta alguns estudos, pode haver também uma conexão hidráulica entre o aquífero Cauê e com outros aquíferos, como Gandarela e Cercadinho, na encosta norte da Serra dos Três Irmãos. Então, existem alguns estudos que apontam
uma conexão hidráulica entre o aquífero Cauê, Cercadinho e Gandarela, na encosta norte da Serra dos Três Irmãos, por meio de falhas que seccionam transversalmente a estrutura monoclinal. Isso significa que impactar um desses aquíferos é impactar os outros devido a essa possível conexão. Sem falar no rebaixamento no nível de água necessários ao avanço da lavra para cotas inferiores à superfície piezométrica e que exigem o bombeamento de volume de água superior à recarga. E segundo especialistas em hidrogeologia, o quadrilátero ferrífero corresponde a uma das áreas mais investigadas em termos geológicos de exploração mineral no território nacional. Porém, no que diz respeito à hidrogeologia, ainda carece de estudos mais detalhados e de aspecto integrado, tendo em vista que as avaliações existentes tratam especificamente da área no entorno das minas de ferro, sendo que o empreendimento que irá se instalar na Serra do Curral irá se instalar na APA Sul da RMBH, da região metropolitana de Belo Horizonte, pois a Serra do Curral está inserida na APA Sul da região metropolitana de Belo Horizonte, que foi criada essencialmente com a finalidade de preservação dos mananciais superficiais e subterrâneos, em reconhecimento à grande importância exercida para o abastecimento do município de Belo Horizonte e de parte da região metropolitana. E além dessa relevância, de toda essa relevância histórica e socioambiental que eu apresentei aqui, a serra também tem importância cultural, uma vez que a mesma atua como ponto geográfico, é símbolo de Belo Horizonte, estampado inclusive na bandeira do município no brasão, representada no brasão e na bandeira através do Pico Belo Horizonte, e se configura paisagem representativa por ter contribuído para que a área fosse escolhida como capital de Minas Gerais no século XIX. Então, a importância, a relevância da Serra do Curral não é somente socioambiental e histórica, é uma importância que se dá em várias dimensões, não somente nessas duas. Tem também a dimensão cultural e também paisagística, porque a Serra do Curral também tem essa relevância paisagística. E essa relevância paisagística que ela possui é fácil de ser notada de duas formas. A primeira forma de se notar, de se comprovar tal importância é observando, a própria serra, a própria paisagem da serra. É só olhar. E se mesmo assim, de olhar a serra, se ainda assim não for possível afirmar para alguns que ela possui relevância paisagística, a própria história do município de Belo Horizonte está aí para nos provar que a serra possui sim relevância paisagística, pois o bandeirante que se instalou na região, ele se instalou devido ao quê? Devido à beleza da serra, porque ele se encantou com a serra, se encantou com a beleza dela. E aí, por ter se encantado com a beleza da serra, ele funda ali nas proximidades a Fazenda do Cercado, a qual dá origem ao Arraial Curral del Rei, que por sua vez dá origem a Belo Horizonte. Então, nós temos aí, só nesse trecho, duas importâncias sendo destacadas, a paisagística e a histórica, as três, a paisagística, a histórica e a cultural. Sem falar que, segundo a história, esse bandeirante ele fica também ali, ele funda a Fazenda do Cercado na região, não só pela beleza também da serra. A beleza da serra foi a primeira coisa que chamou atenção, foi a primeira coisa que ele viu e que fez ele querer ficar. Mas outras características também que a serra confere fez ele querer ficar. E aí já são características o quê? Ambientais. Características o quê? Nem ambientais, socioambientais, que são as questões das nascentes, Então foi isso que fez com que o bandeirante ficasse, Foi isso que fez o bandeirante fundar a fazenda e a partir daí dar origem ao município de Belo Horizonte. E antes de eu passar para a segunda parte da contextualização, que é a parte em que eu irei fazer os contrapontos
acerca dos impactos, eu gostaria de primeiro, né, mostrar, aliás, primeiro vamos mostrar essas imagens aqui, né? Não era isso que eu ia falar não, mas é que eu tinha esquecido desse slide. Mas vamos mostrar aqui a visão da mineração, né? A imagem que a gente tem da mineração. Essa que é entre aspas, paisagem, né, da mineração. A imagem da mineração é essa. Então, depois que um projeto de mineração se instala, a gente tem a substituição disso para isso. Né? Então, a gente sai disso, né, dessa aparência que dá para ser chamado de paisagem. É claro que na geografia paisagem tem um significado mais amplo, né? Não significa o que é belo, o que é bonito. Paisagem é tudo que sofre alterações, né? De forma bem simplificada e genérica é isso, né? Então, por isso que geograficamente falando, nessa imagem aqui nós também temos paisagens, né? 4 imagens de paisagens, né? Só que popularmente falando, a gente tende a classificar, conceituar paisagem somente como imagens assim, imagens do natural, do belo, do bonito. Então, por isso que eu cheguei a dizer que nós iremos sair disso, né, dessa imagem que realmente dá para ser tida como popularmente como paisagem, né, nesse sentido de natural, de belo, para isso que, sim, como eu falei, geograficamente é uma paisagem alterada, modificada, mas é uma paisagem, mas que no sentido popular acaba não tendo essa conotação de paisagem, porque ninguém associa isso a algo bonito, a algo belo e muito menos a algo natural. Tá? Mas o que eu queria mesmo, aliás, tem outra coisa antes do que eu queria, mas foi bom também. Aqui, nessa imagem, nós temos o perfil da serra antes da mineração e depois. Notem que, olha só, que aqui onde está esse tracejado vermelho, representa essa parte aqui, tá? Representa essa parte aqui, onde o quê? Onde foi minerado e não existe mais aqui, nessa imagem. Então, antes, a serra era assim, tínhamos aqui, né? Tínhamos essa parte aqui, né, que tá aqui, e agora nessa aqui, por conta da mineração, não temos mais, porque foi tudo, né, pro brejo, vamos por assim dizer. Pronto, agora sim, chegamos à imagem que eu queria. Essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês, por quê? Porque antes de eu passar para os contrapontos, eu quero primeiro mostrar a localização do complexo minerário, tá? O complexo ele irá se instalar aqui, ó, nessa área aqui. A Cava Norte, se eu não me engano, porque aqui é uma imagem do Google Earth que eu printei, tá? Então não tem, como é que fala? Não tem a localização das cavas e de nenhuma outra estrutura do projeto, do empreendimento, porque é do Google Earth normal e tudo, não é do EIA deles e tudo mais, né? E eu nem tenho os arquivos em shapefile ou outro formato que poderia, né, o KMZ, em que eu poderia jogar para poder aparecer aqui as infraestruturas na localização certinha. Eu não disponho desses dados, né, dessas informações, porque se eu tivesse, seria até melhor, porque eu poderia jogar aqui para ficar até melhor, para ser mais visível. Mas se eu não me engano, será basicamente aqui, assim, a área toda do projeto. Quer dizer, vai ser tudo isso aqui, porque eu sei disso, porque aqui está a mina de Águas Claras, né? E o projeto será nas proximidades da mina de Águas Claras. Então, então será nessa parte aqui toda. Eu só não vou saber, igual eu falei, a localização exata de cada uma das estruturas. Mas a Cava Norte provavelmente vai ficar mais ou menos aqui assim, que eu sei que a Cava Norte ela tá atrás desse paredão, tá? Porque eu olhei o EIA e tudo e vi no EIA. E é isso que interessa. E depois, quando eu estiver mostrando o EIA, para vocês verem que
realmente a cava norte ficará por aqui, nessas localidades, atrás desse paredão. Eu mostro na página deles lá a localização direitinho para vocês verem. Então, nessa imagem eu quero mostrar exatamente isso. Será nessa área aqui assim, que será o empreendimento, e teremos a cava norte mais ou menos por aqui. Nessa, né? Acredito que vai ser até que assim, se não me engano, aqui, ó, mais ou menos. Enfim. Então, nós teremos por aqui, em algum lugar atrás desse paredão, a cava norte. E aqui, do outro lado, tá? A pena não ser do Google Earth para poder dar zoom. Porque se fosse o Google Earth, eu poderia até dar zoom. Mas como eu estou gravando a tela e tinha feito a apresentação, não teria como eu fazer na mesma tela. Eu teria que pausar então, né? Aliás, eu teria que salvar o vídeo, depois abrir, enfim. Seria mais complicado. Então, aqui, mas dá para poder ver, é visível, né? Que aqui do outro lado a gente tem essa área aqui, que como vocês podem observar, nessa área aqui, ela já foi toda minerada, tá vendo? Aqui, essa área aqui já foi toda minerada. E ela já se encontra o quê? Destruída, né? Devastada, né? Degradada. E essa parte, ruim que o mouse coisa. E essa parte aqui, ó, deixar o mouse, mas depois ele some, depois eu dou uma coisa para voltar. E essa parte aí, já toda degradada, destruída e já minerada, ela fica em Belo Horizonte. Essa parte aqui já fica em Belo Horizonte. E essa imagem que vemos aqui, nessa coisa horrorosa, essa imagem horrorosa, ela traz um prejuízo paisagístico, tá? Então, e esse prejuízo, ele é um dano causado pela Empabra, tá? Foi a empresa de mineração Empabra que minerou essa parte aqui que causou esse dano aqui paisagístico, sendo que não é o único dano, tá? Mas vamos continuar. Certo? E, como eu estava dizendo, atrás desse paredão aqui ficará a cava norte, mais ou menos por aqui assim. Tá? E essa cava norte que ficará atrás desse paredão, ela irá agravar o dano já causado pela Empabra. Então, esse dano aqui vai ser agravado. Porque, veja bem, nessa parte aqui, eu falei que não é só o dano paisagístico que tem, existem outros danos. Um deles, por exemplo, é o de movimentos de massa, né? Ocorre movimento de massa, porque a serra, ela, como eu falei, ela é uma área instável. Então, ela é uma área propensa a movimentos de massa. Então, naturalmente, ela é propensa a movimentos de massa devido à sua geologia e geomorfologia. Tá? Suas características geológicas e geomorfológicas favorecem naturalmente a ocorrência de movimentos de massa. Então, isso significa que, independente de alguma atividade humana na região, esses movimentos irão acontecer porque a geologia e a geomorfologia do local é propícia à ocorrência desses fenômenos. E aí, o que nós temos numa região propícia a esses fenômenos? Nós temos isso daqui, um resultado de uma atividade antrópica. E de uma atividade antrópica que degrada, que devasta, papapá. E que vai, portanto, potencializar esses movimentos de massa. Porque aqui está o solo exposto, né? Tá. Enfim, vai potencializar. E aí nós já temos, então, uma área propensa a movimentos de massa, que sofreu uma atividade antrópica que potencializou e intensificou a ocorrência desses movimentos. E vamos ter agora, atrás dessa área, próximo dessa área, um empreendimento, uma outra atividade que também irá provocar e intensificar esse tipo de dano. Esse tipo de dano não, né? Porque o movimento de massa não é dano, o movimento de massa é natural. Né? Porém, se a serra tivesse no seu estado natural, ele iria acontecer, mas jamais veríamos uma coisa dessa, certo? Nós vemos uma coisa dessa porque isso daqui é fruto da mineração, tá? E que está sendo agravado, né? Está tendo movimento de massa agravado por conta desse estado aqui. E aí agora vamos ter nessa parte aqui, como eu falei, uma cava norte que irá agravar esse dano, sabe? Ela vai agravar esse dano
Porque essa cava norte, ela irá desestabilizar esse paredão. Tá? Esse paredão aqui, porque é a única coisa que está separando. Pena que eu tô achando que dá para dar zoom as ideias. Pena que não dá para dar zoom, mas esse paredão aqui, tá vendo? Tá vendo que tem um paredão aqui assim? Então, esse paredão aqui é o que separa a área degradada da Empabra para a área da Tamisa, né? De onde será o empreendimento da Tamisa. E aí, eles conseguiram licença, conseguiram tudo. Vamos supor que as coisas não saiam bem para a população, mas saiam muito bem para a mineração. E aí, eles não somente instalem, como até operem, porque aí até a licença de operação vamos considerar que também seja concedida. E eles começam a realizar as intervenções aqui, não somente para instalação, mas também para operação. Bem aqui assim, nessa área, atrás desse paredão, dessa parte aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai desestabilizar esse paredão, devido às atividades realizadas na área e devido às condições geológicas da região. Sendo que o projeto prevê uma outra cava nas proximidades, que é a cava oeste, que ficará mais ou menos por aqui assim, não tem coisa, que vai aumentar ainda mais a instabilidade desse paredão, que com certeza com o tempo, o que vai acontecer? Ele irá sucumbir, porque vai ter o quê? 3 eventos atuando aqui para desestabilização e para a queda dele. Vai ter já esse daqui atuando, mais a cava norte e cava oeste para contribuir e intensificar, sabe? E a prova de que ocorrerá essa instabilidade na área é a mina de Águas Claras. Aqui, ó, aqui está a mina de Águas Claras. Tá? A barragem da mina de Águas Claras. E elas é a prova de que ocorrerá instabilidade, porque nessa área deslizamentos de terra já acontecem. E a mina, como vocês podem ver, está localizada na mesma região onde se pretende instalar o projeto CMT, né, Complexo Minerário Taquaril. Isto é, são as mesmas condições geológicas de onde está a mina de Águas Claras. Então, as mesmas condições geológicas de onde está a mina de Águas Claras são as mesmas daqui. São as mesmas da área do futuro complexo minerário. Então, como e por que aqui acontecem os deslizamentos, acontecem os movimentos, né? Nessa parte e em outra, mas para cá, porque não deu para pegar toda a área da mina de Águas Claras, então aqui é só um trecho, mas também não é só isso, tem mais. Então, como que nessa parte toda aqui da mina de Águas Claras os deslizamentos acontecem e como e por que aqui eles não vão acontecer, se não só estão na mesma região, como estão sob as mesmas condições geológicas e geomorfológicas. Por que e como que a situação seria diferente aqui daqui? Se, como eu já disse, são as mesmas condições geológicas, as mesmas condições geomorfológicas e a mesma região. Não dá para entender, né? Sendo assim, de onde vem, então, a afirmação de que o empreendimento não irá comprometer a paisagem de Belo Horizonte? Se as atividades na cava irão agravar o dano que a Empabra já causou. E esse dano fica em Belo Horizonte, já é na cidade de Belo Horizonte, e ele é visto em vários pontos de BH. E se no próprio EIA deles também reporta esse impacto, como eu mostrarei mais à frente nesse vídeo. Então, como que eles afirmam isso? De onde vem essa afirmação? Está embasada em quê? Sabe? Eles embasam em quais critérios, em quais argumentos, em quais dados e estudos para poder falar que não irá comprometer a paisagem de Belo Horizonte, uma vez que o dano da Empabra já é visto em diversos pontos da cidade. E depois, quando o paredão romper, quando o paredão desabar, sucumbir devido às atividades minerárias que estão correndo atrás dele, porque isso irá acontecer com o tempo, não vai ficar exposto, não vai ficar visível toda a área de mineração da Tamisa, né? E outra coisa, a cava oeste, ela fica a poucos metros, né, menos de 200 metros do Pico Belo Horizonte, que segundo o empreendedor não será afetado. E aí eu pergunto novamente, como?
Porque, como a gente já viu aqui, a região possui condições geológicas e geomorfológicas propícias a movimentos de massa, né, de origem natural. Né? Então, como que isso não vai acontecer? Né? Então, como que esse pico não irá ser desestabilizado? Se a região naturalmente, né, sem interferência humana, é propensa e propícia a processos erosivos, a movimentos de massa. Então, com o empreendimento lá, que eles vão instalar agora, esse empreendimento só vai o quê? Intensificar. Então, eu não consigo entender. Outra coisa, a Cava Oeste, ela fica a poucos metros, né, menos de 200 metros, do Pico Belo Horizonte, aquele que é o símbolo da cidade, que está estampado no brasão e na bandeira, e que, segundo o empreendedor, não será afetado. E aí eu pergunto, como? Porque, como já vimos aqui, a região possui condições geológicas e geomorfológicas propícias a movimentos de massa, de origem natural. Né? E a processos também erosivos, que ocorrem naturalmente, sem interferência humana. Então, como que isso vai acontecer? Sendo que agora vão instalar na região um empreendimento cujas atividades contribuem para intensificar esses fenômenos naturais. E a poucos metros do pico. Como que esse, então, não será afetado e nem será desestabilizado? E olha que o pico ainda é tombado, hein? Imagina se não fosse. Então, como? Eles estão fazendo essa afirmação baseado em quê? Novamente eu pergunto, quais são os critérios? Eles afirmam que o pico Belo Horizonte não será estabilizado, não será afetado, não será atingido, baseado em quais argumentos, em quais critérios, em quais estudos? Outro ponto também que eu quero fazer é em relação aos impactos de geração e emissão de particulados, ruído e vibração, ou tremores. Eles estão afirmando que esses impactos serão pontuais e locais, porque a serra se configura como uma barreira natural, que irá impedir que tais impactos atravesse e atinja áreas maiores. Pois bem, a parte da serra que eles consideram como barreira é essa aqui que eu tô falando que vai desmoronar. Parece que tem um outro... tem aqui, ó, o zoom da área degradada. Mas, enfim, aqui. É essa daqui, a parte... Aqui dá pra ver melhor a parte. Aqui, essa é a parte que eles estão classificando e considerando como a barreira natural que irá impedir que os impactos irão atravessar, né? Que irá atravessar e atingir áreas maiores, né? Então, se essa parte aqui é a barreira, né? Se é a parte do paredão, que como eu expus aqui, né? E apresentei e provei antes aqui, irá desaparecer, né? Ou seja, irá sucumbir, seja pela própria atividade minerária que irá retirar partes do paredão, ou seja pelo próprio desmoronamento, né, deslizamento de outras partes em decorrência, né, da atividade. Então, nesse caso, se realmente essa parte da serra funcionar como barreira de impacto, né, desses impactos, o que não é verdade. Essa parte aqui, ela não é barreira desses impactos, né? Ela não é barreira do som, né, dos barulhos, não é barreira dos particulados, não é barreira das vibrações, dos tremores, de nada. Mas eles estão dizendo que essa parte aqui irá atuar como uma barreira natural e irá impedir que esses impactos atinjam áreas maiores. Certo? Ok, é o que eles dizem. Mas vamos considerar, então, que essa parte, então, é a barreira, né? Que ela vai realmente atuar e funcionar como barreira, como eles dizem. Se ela vai funcionar, então, como barreira, o que irá acontecer com esses impactos, então, quando ela sucumbir? Quando ela desabar? Sabe? O que irá acontecer com esses impactos que supostamente ela irá barrar quando ela sucumbir? Quando não existir mais esse paredão? Eles vão construir um muro gigantesco para servir de barreira? Porque, como eu falei, esse muro, né, esse paredão, esse paredão, ele irá
sucumbir. Porque, olhem, gente, dê uma olhada aqui, que eu tinha me esquecido que eu tinha colocado um print com já o zoom do Google Earth nessa área aqui degradada. Olhem para vocês verem o estado. Olha como que está. Como que isso daqui não será impactado com atividades aqui, nessa parte, e não irá degradar mais. E como que essa parte aqui também não irá... Não tem como, a conta não fecha, não é lógico. Ainda mais, como eu falei, numa área, numa região em que é geologicamente, geomorfologicamente instável, propícia para esse tipo de coisa. Sabe? Não é. O solo também é instável, já foi falado isso. Então, como que estão falando que vai funcionar como barreira? Sabe? Como é que eles estão falando que não vai cair, se vai, né, que não vai desconfigurar, sendo que vai? E como que eles estão falando que vai atuar como barreira se a serra, no estado que ela está hoje, e até mesmo quando ela estava menos degradada do que está hoje, naquela época era possível ouvir do Horto, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, da região leste da capital, de lá era possível ouvir os estrondos provenientes das explosões da mina subterrânea do Morro Velho, que ficava nessa área aqui, né? Não nessa área aqui, ficava na Serra do, né? Ficava na região. Como que eles estão falando que esses impactos de barulho, de particulados, de ruídos, de vibração, de tremor, não irá atingir áreas maiores se temos o exemplo da mineração do Morro Velho, que, como eu acabei de mencionar aqui, os estrondos das explosões chegavam até o bairro Horto, né? E também quando a mina de Água Clara, quer ver aqui, as atividades na mina de Água Clara também geravam reclamações também de barulho, estrondo que eram ouvidos, sabe? Longe. Então, como eles podem afirmar que é uma barreira, sendo que já tivemos a experiência de mineração na região mostrando o contrário? Mostrando que os barulhos, os estrondos provenientes das explosões chegavam a muito mais longe do que poderiam se imaginar. Sabe? Então, como que agora, né, em que a serra já está mais degradada e ficará ainda mais em decorrência dessas atividades de mineração, como que esses barulhos não vão chegar aqui em BH? Porque o empreendedor está falando, falando que os barulhos, né, como os particulados, né, a emissão dos particulados, a poeira, né, os ruídos, a vibração, os tremores, vai ser tudo local. São impactos locais, né? Irá atingir apenas a área diretamente afetada, que compreende a área do empreendimento. É basicamente isso que eles falam. Então, se é basicamente isso que eles falam, né, porque estão justificando que esse paredão irá atuar como barreira natural, como então esse paredão não atuou como barreira natural na época da Morro Velho, quando os estrondos das explosões eram ouvidos do Horto? E naquela época não tinha só esse paredão, tinha o paredão e tinha muitos outros aí erguidos e intactos, porque, como eu falei, a área estava menos degradada, porque tem muita mineração que está agora. Né? A região também sendo minerada, assim, há bastante tempo. Né? Mas essa aqui, por exemplo, da Empabra, é uma relativamente recente. Você está entendendo? Então, assim, como que eles vêm falar isso? Sabe? Se já havia tudo isso acontecendo, né? Se já aconteceu isso, né? Então, não faz o menor sentido. Aí, novamente, eu pergunto, estão embasados em quê? Né? Qual que é o embasamento teórico e científico deles para argumentar isso? Não só de que o paredão funcionará, atuará como uma barreira, mas de que esses impactos não irão atingir Belo Horizonte. Qual que é os critérios, os argumentos, os estudos que foram feitos para poder comprovar
se na prática já se mostrou diferente. Porque, como eu já citei aqui, vou ficar repetindo aqui várias vezes isso. Na prática se mostrou diferente porque a serra, quando estava no estado que está hoje, ou até mesmo menos degradada, já era possível ouvir do Horto, um bairro da região leste aqui da capital, os estrondos provenientes das explosões da mina subterrânea do Morro Velho, que fica na região. Assim como também havia e existiu muitas reclamações de barulho também proveniente da mina de Águas Claras, que também fica na região. Aqui, ó, a mina de Águas Claras aqui. Então, como que agora que a serra, que já está mais degradada e ficará ainda mais em decorrência das atividades minerárias lá da Tamisa, os barulhos não irão chegar aqui? Quero entender qual foi a lógica, os estudos científicos para chegar nisso, para chegar nessa conclusão que eles estão apresentando. Bom, eu sei que era só para poder mostrar mesmo a área onde que seria instalado o projeto, porque os impactos eu gostaria, quero e vou fazer é com o EIA deles aberto para ir fazendo o contraponto. Apesar de que no EIA a gente vai ver que muitos impactos são, sim, relatados, obviamente, mas a gente percebe, como é que eu posso dizer? A gente percebe uma espécie de minimização, entende? Então, os impactos são apontados, descritos, relatados, mas a importância, a relevância, a magnitude desses impactos e a abrangência é um pouco minimizada. Igual essa questão que eu estou falando aqui para vocês, né, de falar que são eventos, que são impactos locais. Então, eles atribuem muitos impactos como local, sabe? Para poder mostrar que haverá sim, mas não será um impacto tão grandioso, tão ruim assim, porque ele será local, ele será só no nível do empreendimento. Ou seja, não vai atingir comunidades, não vai atingir população, porque vai ser só na área do empreendimento, onde só tem funcionários e tudo, mas eles vão estar com equipamentos de segurança, de proteção, então nem eles serão atingidos, porque estarão, né, com os EPIs. Então, ninguém será impactado, morador nenhum será impactado, porque os ruídos não irão atravessar a barreira natural, né? Os trabalhadores que ficarão expostos a esses ruídos, né, esses barulhos, esses estrondos, estarão devidamente equipados com os EPIs, então também não irão ser coisa, e os particulados também têm a sua justificativa na mesma linha, enfim. Mas só que quando a gente vem para a prática e para a história, né, e a história do que aconteceu em termos não teóricos, mas práticos, igual eu estou falando aqui desse caso da mina do Morro Velho, que os estrondos chegavam lá no Horto, aí, sabe, fica um pouco diferente, né? Quando a gente vem com a prática que a poeira também atingia, aí fica, sabe? Mas, enfim, agora eu vou passar para a parte dos impactos, onde eu vou fazer o contraponto com o EIA deles. Mas para isso vou ter que finalizar esse vídeo para poder abrir o EIA, porque se eu cancelar aqui a apresentação, se eu der ESC na apresentação e abrir o EIA, a tela do EIA não será gravada. Vocês irão ficar com essa imagem, porque eu fiz isso e o que aconteceu? A imagem que aparecia não era do EIA, era justamente essa, e eu ia falando, mostrando, mas nada do que eu estava mostrando no EIA estava sendo gravado. Então, para que isso não aconteça, vou parar essa e abrir o EIA. Eu vou parar essa gravação para poder abrir o EIA e começar a gravar a tela com o EIA já aberto nas partes, nos pontos que eu quero mostrar. É isso. Então, gente, eu já estou aqui com o EIA do projeto aberto e como vocês podem ver, eu abri nessa imagem que é a localização das infraestruturas do empreendimento. Mas, na verdade, esse mapa não é um mapa de localização. Ele é um mapa, como vocês podem ver aqui mais abaixo, da área de influência direta da qualidade do ar. Porém, ele conta com as infraestruturas do projeto, né, com a localização das infraestruturas do projeto. E aí eu peguei essa imagem, tem outras com a localização, mas eu quis pegar essa, porque além de querer mostrar para vocês a localização do projeto já com
as infraestruturas colocadas, porque nas outras imagens que eu mostrei agora há pouco, eu mostrei onde seria a área do projeto, mas não tinha, né, as infraestruturas, né? Eu não tinha a localização exata e precisa das infraestruturas, porque aquelas imagens que eu mostrei agora há pouco para vocês eram print do Google Earth que eu fiz. E no Google Earth não tem essas delimitações, porque essas delimitações foi feita pela empresa de consultoria contratada pelo empreendedor para mostrar, né, onde que será a área de atuação do mesmo, né, do empreendedor. E eu não disponho, como eu já falei também, dos dados, né, dos arquivos de mapa, né, de edição, de formato TIPFAR, em outros, né, para poder jogar em softwares de geoprocessamento ou no próprio Google Earth para poder mostrar. Então, por isso que eu mostrei primeiro aquela imagem, né, aquele print do Google Earth, com uma localização do empreendimento, mas de forma mais abrangente, sem aparecer a localização precisa e exata das infraestruturas, mas agora voltei para o EIA, onde já tem essa parte, para mostrar para vocês, para ficar mais visível aquilo tudo que eu falei sobre a desestabilização do paredão, porque vejam só, aquele paredão que eu falei para vocês agora há pouco, que o empreendedor está afirmando servir de barreira, e que eu falei que ele irá se desestabilizar e sucumbir, é esse aqui, tá vendo? Esse aqui que é o paredão. Tá? Nota que aqui, a cava, ela não está mais ou menos aqui, como eu tinha até pensado que ela ficaria, né? Porque por muito que eu olhei várias vezes o EIA, eu não tenho memória fotográfica, então eu achei que seria mais ou menos aqui. Mas não, a cava fica aqui. Tá vendo? A cava tá aqui. Ela não tá próxima do paredão, ela está no paredão. Certo? Porque isso aqui é o paredão. Aqui também é o paredão. O paredão é isso aqui tudo. Toda a infraestrutura da empresa, né, do empreendimento, será no paredão. Será atrás do paredão, mas no paredão. Não será atrás do paredão próximo, será no paredão, na parte de trás dele. Sendo que na parte da frente, lembra que eu falei com vocês que já havia um dano na parte da frente do paredão, na porção de Belo Horizonte? E que esse dano foi causado pela mineração da Empabra? Pois é essa parte aqui, essa área. Aquela área que eu mostrei é essa. Aí eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam observar aquilo que eu falei. Aí, ó. Aqui é a área da Empabra, danificada, né, com dano, degradada. Aqui é o tal paredão. E aqui é a cava norte, a cava oeste. Aqui é as infraestruturas do empreendimento. E aí fica o questionamento que eu já fiz e refaço aqui agora com essas imagens onde mostra exatamente onde serão as infraestruturas. Como que esse paredão aqui, como que ele não irá sucumbir se terá várias fontes de desestabilização atuando sobre ele. Porque, veja bem, vai ter essa área aqui, que já está degradada, que está com dano, provocando a desestabilização desse paredão. Porque, como eu falei, a região é uma região propícia para movimentos de massa e processos erosivos de forma natural, correto? E certas intervenções, elas potencializam esse tipo de fenômeno. E essa área aqui, do jeito que ela tá potencializando, intensificando um fenômeno que já é propício de acontecer naturalmente aqui, certo? Então, vai ter as características geológicas e geomorfológicas contribuindo para a ocorrência desses fenômenos aqui, vai ter essa área aqui degradada que está intensificando e agravando esses fenômenos, tanto aqui como no próprio paredão, já que ela está no paredão. Então, vai ter essa área aqui contribuindo para intensificar e agravar os processos. E atrás do paredão, na encosta, bem no paredão, vai ter ainda uma atividade minerária extensa. Né? Vai haver duas cavas com extração de minério ali, que é outro tipo de atividade de interferência, de perturbação
que acelera, que intensifica, que agrava problemas de movimento de massa e de processos erosivos. Então, como que todos esses fatores reunidos não irão desestabilizar esse paredão e fazê-lo sucumbir? Não tem como não pensar nisso. Né? E outra coisa, tá vendo que aqui é a mina de Águas Claras, aquela que eu mostrei lá na imagem. Olha só a proximidade também do empreendimento com a mina de Águas Claras. E por que eu estou chamando a atenção para isso também? Porque vai ser uma atividade intensa aqui, detonações, explosões, tudo isso acontecendo aqui nessa área, com essa proximidade aqui da mina de Águas Claras. Como que essa atividade aqui também não vai desestabilizar a barragem? E se eu não me engano, a mina de Águas Claras, né, a barragem, ela está no nível crítico de segurança. Depois eu vou checar essa informação aqui para vocês, mas eu acredito que ela está em nível crítico. Então, como que uma atividade minerária, né, com detonações, explosões, trânsito intenso de caminhão, enfim, como que essa atividade aqui, nessa proximidade com uma barragem, como que não vai desestabilizar essa barragem e não causar o seu rompimento? E isso sem considerar o nível crítico. Até sem ela estar em nível crítico, até tendo a sua estabilidade garantida, como que essas vibrações causadas pelas explosões, pelas detonações, como que isso não irá afetar a estabilidade dessa barragem, considerando que ela esteja estável? Se a gente considerar que ela provavelmente nem estável está, que ela está no nível crítico de segurança em termos de estabilidade, aí a coisa fica muito pior. O risco é maior. Mas como eu falei, eu vou checar essa informação para vocês, porque eu não tenho certeza se ela está em nível crítico, não. Mas até ela não estando em nível crítico, as vibrações que a atividade irá gerar aqui nessa área, ela não vai ficar restrita a essa área, não. Ela vai se propagar. Vai atingir a barragem de Minas de Águas, vai atingir a barragem da mina de Águas Claras. E aí, como que isso não vai contribuir para que haja liquefação? Não é mesmo? Tá, e além desses pontos que eu queria mostrar, também queria mostrar a questão da qualidade do ar, né? Porque, como eu falei, esse aqui é um mapa de área de influência direta da qualidade do ar. Veja bem que vou dizer circularam, né? Que não é circular, eles demarcaram, né, delimitaram a área onde a qualidade do ar seria afetada. E é toda essa área dentro desse polígono. Tá certo? Repara que o quê? Que nós temos aqui um monte de arvorezinhas, né? Uma mancha verde, que são árvores. Essa mancha verde que nós temos aqui no canto esquerdo da tela, que são árvores, é o Parque Municipal, localizado no centro. Pela delimitação da empresa de consultoria, a poeira, né, a qualidade do ar, a piora na qualidade do ar não irá chegar até o Parque Municipal. Mas olha só a proximidade. Aqui é o Parque Municipal, tá? Outra coisa. Deixa eu dar um zoom para poder ficar melhor também para vocês verem, né? Outra coisa. Notem que aqui, essa via que dá para a gente observar aqui no mapa, essa via é a Andradas, tá? É a Avenida dos Andradas. E nós temos aqui a Praça Floriano Peixoto. Olha também a proximidade também da praça com o limite da qualidade do ar, né? Da piora da qualidade do ar. Aqui. E aqui é a Praça Duque de Caxias. Aqui, não sei se vocês estão enxergando, é o Horto, né? O Independência, o Estádio da Independência. Então, eu estou mostrando isso porque o empreendedor fala que a nuvem de poeira ela não irá atingir Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte não será afetada pela nuvem de poeira porque o tal paredão irá servir como uma barreira natural, correto? Mas como vocês podem ver, no próprio EIA deles, no mapa de área de influência
direta da qualidade do ar, eles estão mostrando que Belo Horizonte não só vai ser atingida por essa poeira, né, não só vai ter a sua qualidade do ar afetada, comprometida, porque essa poeira vai atingir, como olha só o limite de onde essa poeira vai chegar. O limite é nas proximidades da Praça Duque de Caxias, os limites é nas proximidades da Praça Floriano Peixoto, do Parque Municipal, né? Então, eles falam que vai servir como barreira e que Belo Horizonte não será atingida, mas essa parte aqui toda dentro do polígono já é Belo Horizonte, tá certo? Aqui tudo já é Belo Horizonte. E olha só, vai chegar muito próximo a esses pontos aqui que eu já mostrei, que eu acabei de mostrar. E como eu não sei quais foram os critérios que eles utilizaram, né? Porque se eles alegam o tempo todo que o paredão servirá de barreira, então eu não sei se, mesmo fazendo esse mapa onde mostra que irá passar da barreira, eu não sei se eles consideraram ventos, direção do vento, força do vento, para realmente dizer que a nuvem de poeira chegará somente até essas partes, até essas áreas, se ela não irá ultrapassar, não é mesmo? Porque onde nós temos a prova, a garantia de que não irá, não é mesmo? Então, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês. Aí é por isso que eu utilizei esse mapa aqui, porque tem outros, né, de localização, mas como eu queria mostrar a questão da qualidade do ar, né, então eu quis utilizar esse por conta dessa delimitação aqui. Sei que no início do vídeo eu falei que esse vídeo seria um vídeo em que teria dois momentos. O primeiro, haveria uma contextualização da área em que o projeto pretende se instalar, sendo que essa contextualização se dividiria em duas partes. A primeira, uma contextualização histórica, né, histórica e cultural da Serra, e a segunda parte seria a caracterização da mesma. E depois, o segundo momento, seria os contrapontos dos impactos socioambientais que o empreendimento irá causar, sendo que esses impactos eu iria contrapô-los mostrando o EIA. E isso irá acontecer. Porém, não nesse vídeo, porque ao finalizar o vídeo da apresentação, né, para poder então abrir o EIA e começar a gravar a tela, eu percebi que o mesmo ficou muito grande. Assim como esse também está ficando muito grande. E como, né, nós estamos, né, com uma vida corrida e sem tempo para nada, então eu sei que fica meio difícil, meio complicado para as pessoas assistirem, ouvirem ou lerem textos, vídeos, áudios muito grandes. Então, por essa razão, é que como ficou bem extenso, mas também não poderia ser diferente, porque um assunto tão complexo, tão sério, importante, denso como esse, não dá para ser realmente exposto, apresentado, explicado em 1 minuto, em 15 segundos, né? Porque é algo de uma complexidade, de uma importância imensa, sabe? Então, mesmo você tentando ser o mais breve, o mais resumido, o mais sucinto possível, você acaba excedendo um pouco no tempo, porque são muitas informações acerca do processo, da questão, da situação que tem que ser falada, tem que ser dita, né? Que precisam ser faladas, ser ditas para as pessoas tomarem consciência. Então, por isso, faz com que fique muito grande. Então, como ficou muito grande, então eu vou parar o vídeo aqui, né? Vou terminá-lo aqui, porém, vou fazer o outro com o contraponto dos impactos socioambientais, com o EIA do projeto aberto e mostrando para vocês esses contrapontos. E no outro vídeo aproveito também para trazer a informação acerca do nível, né, de segurança da barragem de Mina de Águas Claras, né, em que categoria, em que nível de segurança ela se encontra. Bom, é isso, e como eu vou então fazer outro vídeo, eu vou deixar o link, né, do outro vídeo com os contrapontos em algum espaço aqui da tela. Como eu sou nova nisso, então não sei como que vai ser isso, não sei se eu vou conseguir também, e se eu vou conseguir, e se conseguir, onde que vai estar o cardzinho do vídeo na tela, se vai ser aqui, enfim, eu não sei, eu vou tentar fazer isso, caso eu não consiga jogar o card do vídeo dos contrapontos dos impactos ambientais aqui na tela, eu vou deixar o link, então, para esse vídeo na descrição. Assim como também, como teve um vídeo anterior, que foi o vídeo em que eu apresentei sobre as irregularidades,
Então também vou deixar também o cardzinho do vídeo das irregularidades aqui na tela em algum ponto. Se eu também não conseguir fazer isso, eu vou deixar o link também aqui, tá certo? E no outro vídeo também vai ter também ou o card ou então o link dos outros dois vídeos, no caso, para esse e para o outro. É isso, gente.